Atitude Transformadora comigo, Rafa Cortez, começando para você mais um episódio. Vocês já sabem, aqui é um lugar onde você vai poder ouvir histórias de pessoas que revolucionaram suas próprias vidas e, consequentemente, podem até revolucionar vidas de outras pessoas através de um simples elemento, atitude. A minha convidada de hoje é a cantora, compositora, instrumentista, eu gosto muito do trabalho dela, Ana Gabriela. Ana Gabriela de braço quebrado, o que aconteceu, meu Deus? Eu machuquei minha mão no navio, quebrei, mas tá nos finalmente, dá até pra ver pelo gesso que ele tá nos finalmente também, tadinho. Mas eu vou tirar daqui uns 6, 7 dias. Meu Deus, tudo bem. Eu nunca tinha quebrado quando criança, então pra mim foi uma experiência nova. Ai, não, na hora que ela entrou aqui no estúdio com o braço quebrado, eu falei, meu Deus, Ana Gabriela, seu ganha-pão, você toca. Ai, né? Mas enfim, tá tudo bem. Ana Gabriela, você está aqui porque claro, um dos princípios para trazer as pessoas aqui no meu programa é eu gostar da pessoa, eu gosto muito de você, do seu trabalho. E eu sempre tenho 4 convidados fixos, né? Só vão mudando os nomes dos convidados, mas tem 4 perfis fixos de convidados. Sempre tem alguém que vai falar sobre atitude no âmbito da responsabilidade social, alguém que vai falar sobre atitude como uma espécie de coach motivacional, sempre tem uma pessoa normal, uma pessoa que não é pública, que vem fazer um relato sobre atitude no dia a dia, e eu gosto de trazer uma celebridade. Eu não gosto do termo celebridade, que acho meio jocoso, mas eu gosto de trazer pessoas públicas. E você é uma pessoa pública que eu trouxe para falar sobre atitude, porque uma das coisas mais legais que aconteceu, se não a mais legal, e que foi o que fez que todo mundo conhecesse a Ana Gabriela, foi a tua iniciativa de postar vídeos no seu canal de YouTube. Então, para mim, isso foi uma atitude tanto. Eu queria saber se você concorda que foi a grande atitude da sua carreira, pelo menos até agora, e como que você fez isso? Qual foi a tua estratégia? O que te levou a falar, quer saber? Vou fazer uns covers e vou ver se isso dá certo. Me conta. Bom, primeiramente queria falar que eu tô muito feliz de estar aqui te encontrando novamente. Novamente, ela foi uma matéria-prima. Né? Sempre vou te encontrar. Mas enfim, quando eu recebi, né, para vir aqui, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi esse lance da internet. Que para mim não foi uma experiência fácil, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Hoje em dia eu me vejo mais como uma pessoa mais tranquila em relação a isso, mas para mim é muito difícil, era ainda mais lidar com a timidez. Sim. Então eu tinha muita vergonha de cantar para os meus amigos, cantar da igreja, eu já cantava na igreja. Então, para mim foi muito difícil ter essa experiência de pegar o celular, começar a gravar vídeo cantando. Nunca gostava de nada, mas no fundo eu sempre pensava que talvez ninguém veja isso. E o que eu esperava também é que não ia dar em absolutamente nada. Para mim era só alguma coisa que eu gostava de fazer, que eu sabia que tinha uns 3 amigos que gostavam de me escutar, e aí eu comecei a postar os vídeos. E eu acho que essa foi realmente a grande atitude da minha vida, porque eu realmente não sei onde eu estaria, o que eu estaria fazendo se eu não tivesse postado esses vídeos. Que louco. E só para contextualizar, veja, você passou por cima de uma dificuldade natural tua, que era a timidez. Você sabia que mesmo tímida, mesmo sendo difícil para você, era estratégico você postar os vídeos no YouTube, porque naquele momento acho que já dava resultado para outras pessoas, né? Já era um momento que você devia saber de outros artistas que tinham virado jogos das carreiras fazendo esse mesmo tipo de ação, né? Cara, eu vi isso, porém eu não esperava, eu não criei o canal com esse intuito, sabe? De receber dinheiro com isso, ou ser famosa, ou fazer shows, eu não tinha expectativa nenhuma. Até porque eu tinha acabado de quase entrar numa faculdade em São José dos Campos de psicologia. Uau. Porque meu sonho era ser psicóloga. Ainda. Ainda pretendo fazer essa faculdade um pouco mais pra frente. Mas eu não tinha expectativa nenhuma sobre isso. Então, pra mim, foi mais... lancei. Se eu não me engano, foi março ou abril de 2015 que eu lancei meu primeiro vídeo. E aí, depois disso, eu fiquei pensando que eu tinha feito uma burrice e fiquei 4 meses sem postar nada. Esse tinha sido o meu único vídeo.
e meus amigos me cobrando, falando pra eu postar. E aí começou a vir uma galera, tipo, talvez umas 20, 30 pessoas. Meu, gostei. Não aparece seu rosto, porque eu gravava da minha boca pra baixo também, porque eu tinha muita vergonha. O cabelo todo na cara. Meu, você não tá aparecendo mais, eu gostei muito do seu vídeo. Lembro que o primeiro vídeo foi All Star Azul. Uhum. E aí eu olhei aquela galera começando a gostar das coisas e eu pensei, vou postar de novo. Aí postei mais um. E aí mais uma demora de 4 meses pra eu postar de novo, sabe? Só que eu vi que as coisas foram aumentando bem devagarinho, mas foi aumentando de 100 visualizações para 150, para 250. Isso quando eu postei, eu só postava para os meus amigos verem, que era no caso 4 visualizações, para mim estava crescendo de uma forma muito boa. Claro. Eu vejo realmente isso como a melhor atitude da minha vida, até porque a internet ela me trouxe o que antigamente eu levaria talvez uma música escrita minha em portas de gravadora, sabe? Tava vendo um documentário que tem do Chorão e falou que ele era o cara que entregava, tipo, para as gravadoras, CD dele, etc, da banda. Então talvez eu seria essa pessoa, só que a internet proporciona essa outra parte de você, talvez, meio que ser o seu próprio chefe e a gravadora chegar até você, sabe? As pessoas chegarem até você. Muito legal. Você se aproveitou de uma ferramenta muito democrática que as pessoas podem utilizar, né? E que está à disposição de muita gente, de todo mundo, né? Na verdade, todo mundo não dá para dizer, porque infelizmente nesse país é impressionante a quantidade de pessoas que ainda não têm acesso à internet. A ferramenta que eu estava referindo é a internet, né? Num contexto em que você tem as redes sociais, que você tem os streamings da vida, tem o YouTube, você foi assertiva, né? Você foi num lugar que você falava, putz, aqui não tenho que pagar jabá para a gravadora, não tenho que ter um contrato, aqui eu posso fazer o uso da minha música, porque vai poder chegar nas pessoas. O que é curioso é que você, como me contou, não começou a fazer isso de uma maneira muito estratégica, esperando que isso fosse dar uma virada na sua carreira, né? Você quis fazer. E o maior desafio foi lidar com a sua timidez. Então eu te pergunto, que atitude que você teve para burlar a tua timidez? Que ferramenta que você usou para falar, putz, vou mostrar minha cara, vou parar de ter medo? Porque as pessoas são muito inseguras, né? Sim. Como você resolveu isso? Eu não resolvi. Eu só realmente coloquei a cara pro jogo. Eu lembro que na época eu tinha um cabelo enorme. Meu cabelo era no meio das costas. Então eu meio que escondia meu rosto, deixava ele bem nos olhos, assim. E conforme eu ia postando os vídeos, a galera ficava, mas eu não sei como é seu rosto, mostra mais você, porque era realmente da boca pra baixo, parecendo mais o braço do violão do que meu rosto. E a galera meio curiosa, querendo saber como era o meu rosto, como eu era cantando, enfim. E aí eu lembro de postar um vídeo cantando, mostrando o rosto. Eu devo ter gravado no mínimo umas 20 vezes esse vídeo, porque eu realmente não estava acostumada a ficar me olhando na câmera. E até esse momento também, hoje em dia eu acho que a gente acostuma mais, porque tem stories que você vai fazer, foto que você pede para as outras pessoas tirarem. Enfim, tem muita coisa que você vai fazer e eu trabalhando com isso já é um pouco mais fácil, porque eu me vejo o tempo inteiro com o celular. Mas naquela época eu não gravava, eu odiava tirar foto, eu não gostava que as pessoas tirassem foto minha. Caramba. Então, pra mim, realmente foi um passo muito difícil. E era aquele medo de o que as pessoas vão achar, se as pessoas vão gostar, se vão continuar gostando da minha voz por conta do meu rosto, enfim. Isso é muito trauma de infância, que eu já passei por muita coisa. Então, depois desse vídeo, eu vi que estava tudo bem. E que as pessoas me viram, gostaram, e isso não mudou nada o fato da minha voz, por exemplo, sabe? Porque era muito meu medo. Mas tem uma coisa interessante, porque ainda que você fosse insegura, você tinha confiança no seu taco, né? Como cantora, como musicista. Imagino que, assim, me parece, você falando, que a tua sensação de não dar certo era mais pela sua estética, pelo julgamento das pessoas, por qualquer outra questão, e não a musical. Porque se você estava imbuída de vou tocar e vou fazer o vídeo, é porque você pelo menos dizia, não, vou fazer porque eu sei que eu tô cantando e tocando bem. Essa consciência você tinha.
Não. Jura? Não, Cara, então foi muito mais difícil do que eu imaginei, porque você estava muito mais insegura, né? É porque, assim, eu me via muito num lugar onde a minha voz, ela vai para um lugar muito de voz aveludada, uma voz, eu vejo de uma forma mais simples. Eu sei que eu sou uma cantora, que eu não sou a cantora dos melismas, que faz 300 melismas, enfim. Só que isso atinge uma galera que gosta muito. Só que isso também tem pessoas que podem ver de uma outra forma. Então eu não pensava que eu tinha uma voz muito linda e que isso ia encantar muitas pessoas por ela ser um pouco mais simples, enfim. Porque esse aveludado eu não imaginava que a galera, sei lá, que hoje em dia minha música tá na rádio, sabe? Por conta da minha voz. Isso é pra mim incrível. E eu tocava na época, eu não sabia nem as notas que eu tava fazendo. Hoje em dia que eu tô aprendendo a falar as notas que eu tô fazendo, porque eu aprendi de ouvido, vendo minha mãe tocar, enfim. Então, eu já achava que eu não tocava muito bem, a voz era ok, tinha amigos que pediam, e aí eu tinha que aparecer, pra mim foi realmente muita coisa acontecendo, e o melhor disso tudo foi o retorno disso, que foi, obviamente, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, mas de ter dado esse passo e ver que tá tudo bem. Que não existe uma Ana igual eu, então... Claro, claro. Para as pessoas verem esse lado dela, sabe? Não, com tantas dificuldades, aí eu fico mais embasbacado, assim. Foi muito mais difícil do que eu estava imaginando para você, assim, porque estava bem mais inseguro do que eu imaginava. Eu sabia que tinha suas inseguranças, mas o mais legal é que você confiou e foi, né? E quando você confiou e foi, e falou, putz, eu vou insistir aqui, postar os meus vídeos na internet, você já contou que foi um processo extenuante, né? Não foi de uma hora para outra, assim. Mas você estudou muito a ferramenta da internet? A sua atitude de postar vídeo ali veio junto com um tremendo planejamento de entender os algoritmos, os dias de postagem, o tipo de música que você deveria tocar, a duração, a retenção do público no começo. Você teve essa lógica ou você foi fazendo o que você acreditava e um dia caiu no gosto das pessoas? Cara, eu acho que realmente era o que eu tinha para fazer e era o que era para acontecer, porque eu não estudei absolutamente nada. Eu vi as pessoas da época que, no caso, eu lembro bem que na época quem fazia cover era a Luísa Sonza, tinha a Mariana Nolasco, Gabi Lutai, Sofia Oliveira, Tainá Bittencourt. E eu via que a galera postava muita coisa, e eu não era essa pessoa, e não sou até hoje, de ficar postando muita coisa. Até porque no começo eu postava de 4 em 4 meses os vídeos. Então, eu comecei, obviamente, a postar mais, mas eu não tinha isso de, essa música aqui tá bombando, vou gravar ela. Eu tinha mais de, se eu gostei dessa música que está bombando agora, eu vou gravar, mas como eu vou gravar também uma música que eu conheço há 20 anos, quer dizer, na época eu tinha 18, há 18 anos, e vou cantar da mesma forma que eu vou cantar uma música que tá bombando agora. Porque eu acho que o que encantava as pessoas era o fato de eu trazer pra minha versão, trazer algo muito simples. Então, eu tinha isso, tinha mês que eu postava 2 vezes por semana, tinha mês que eu não postava. Obviamente que na época que começou a aumentar meu público, eu comecei a postar mais. Mas não era algo que eu parava para observar tudo. Eu só sabia que tinha coisa que dava certo e tinha coisa que não dava. Mas eu sabia que na próxima semana ou na outra eu ia acabar postando o vídeo novamente, sabe? Claro. Então para mim não era um problema de... Não sei, eu nunca fiquei muito encanada isso com o número, porque realmente não era algo que eu pensei que ia pra frente. Pensei que ali tava rolando e tava tudo certo. Não pensei que isso me traria o que me trouxe hoje, sabe? Sabe que deve ter muita gente assistindo a gente aqui, que gosta muito de você, inclusive, e que pensa que não poderia fazer igual você, porque não daria certo, por exemplo, tentar postar suas versões no YouTube ou fazer os seus conteúdos na internet. E curioso que você, mesmo com todas as inseguranças, insistiu e deu muito certo, né? E depois uma coisa levou a outra, né? Você formou uma fanbase, aí você gravou os seus trabalhos e hoje você é um nome que toca na rádio. O que você diria para essas pessoas que, ainda assim, mesmo sabendo da sua enorme insegurança no começo, vão dizer que você era mais segura do que você está dizendo e que com elas não vai dar certo? O que você poderia aconselhar para pessoas assim? Cara, eu falaria que insegurança é uma coisa super normal do ser humano e que a gente pensa demais sobre a gente. E
a gente tem que lembrar que não existe ninguém, não existe uma réplica minha, não existe uma réplica sua. Então, só você pode fazer o que você tá com vontade, ninguém vai fazer isso pra você. E apesar das inseguranças, sempre vai ter gente pra te apoiar. O que me ajudou muito no começo, que falando, eu acabei me lembrando, era minha mãe. Minha mãe era pessoa de, posta assim. Eu tocava num parque da cidade lá em São José dos Campos. Então, ela era a pessoa que me apoiava desde tocar no parque com o meu violão aberto, com a capa do meu violão aberta, até os vídeos no YouTube. Então, no fundo, sempre vai ter alguém te apoiando. E se não tiver, você se apoia, sabe? Então, eu acho que essa insegurança, em algum momento, se acaba virando uma chave. Claro. Eu não lembro o momento que eu virei a chave, mas virou. Você acha que foco também vira um elemento definitivo? Porque você é uma pessoa que vive como musicista mesmo, assim, né? Diferente de mim, assim, eu sou um pouco apresentador, um pouco comediante, um pouco músico. Consequentemente, eu sempre tenho trabalho, mas nada tá muito bombando, né? É uma coisa que eu sempre vejo que acontece na minha carreira, assim. Eu nunca tô sem trabalho, mas eu nunca sou uma referência imediata quando o cara pensa em comédia, ou em música, ou em apresentação. Você sempre foi focada em ser uma cantora, né? É uma coisa que você tinha desde muito cedo. O quanto desse teu foco jogou por terra a tua insegurança enorme e fez as coisas acontecerem pra você? Cara, eu vejo isso quando uma primeira fã me reconheceu em São José. E isso eu comecei a ver que realmente... Porque a internet, quando eu postava ali, eu não via as pessoas. Ok, 500 pessoas, mas 500 quem? Não tô vendo o rosto de ninguém, então pra mim pode ser loucura do YouTube, pode ser tá tudo certo. Mas quando veio a primeira pessoa me falar que me acompanhava e que gostava, que ficava esperando o vídeo toda semana, isso me deu uma alegria e, cara, eu posso sair desse lugar para ir para algum outro que eu não imaginava. Então eu sempre falo que a minha vida ela é feita de sonhos que eu posso alcançar para não parar de sonhar e continuar sonhando, porque eu alcancei aqui, eu começo a sonhar mais alto, sabe? Então, nesse momento, eu lembro que eu comecei a pensar em fazer show, no momento que ela começou a falar comigo. Então, isso já virou uma determinação. E aí, enfim, deu todo o boom que deu em Pra Você Dar o Nome, que foi o meu primeiro vídeo que realmente viralizou. E aí comecei a fazer shows, então foi dos shows, consegui fazer show, quero músicas autorais, consegui músicas autorais, então agora eu quero participar de um festival, toquei no Rock in Rio, então eu quero lançar um álbum, lancei um álbum, sabe? Então foi sempre sonhando dessa forma e eu acho que a minha determinação não acaba, porque como são sonhos que, obviamente tem os meus maiores sonhos, mas sonhos mais palpáveis, que já tá mais perto de você, quando você conquista, você começa a ficar mais determinado para conquistar o próximo. Claro. Qual a tua disciplina hoje para você sonhar? Eu digo, né, você segue lançando coisas muito legais, você tem a última vez que a gente conversou, que foi no meu programa Matéria Prima na TV Cultura, você estava muito na expectativa de uma collab que você ia fazer, de uma música que você ia lançar. E você não podia dizer por nenhuma razão o nome da pessoa que ia fazer contigo. Lembrei. E a gente manteve aquilo num segredo absoluto. Depois você lançou. E ficou muito legal. Então, por exemplo, para você chegar uma figura que você queria tanto gravar e conseguir que ela grave contigo, imagino que deve ter uma força-tarefa de empresário, com gravadora, com pessoas, etc. Mas a primeira pessoa interessada tem que ser você. Então a atitude continua em você, né? Queria que você me falasse desse último episódio. E como que você gerenciou isso, assim? Quando você tem vontade de gravar com uma pessoa, como é que nasce isso na sua cabeça? Você vai atrás, você faz o pedido, você vai... Conta como foi nesse caso. Nesse caso, cara, a Ana Caetano já tinha me dado, enfim, falar que o feat foi com Ana Vitória, Música no Escuro. E eu cheguei a falar, Ana Vitória! E eu não! E você não. E eu não sei mentir, então eu tava, não. Mas enfim, ela já tinha me dado uma música no meu primeiro álbum, chamada... Essa música eu nunca toquei em show. Teu Nome Me Tomar. E é uma música que foi muito importante pra mim, porque meu primeiro álbum, ele tem 13 faixas.
Uma eu escrevi com um amigo e 3 eu ganhei e as outras 9 eu escrevi sozinha. Então, para mim foi um grande passo. Sim, sim. Mas aí eu recebi um presente de uma pessoa que eu admiro tanto, que é a Ana Caetano. E as pessoas são alucinadas por essa música. E no segundo álbum, ela me mandou de novo, falando que sabia que eu estava fazendo samba e tinha uma música que ela já tinha escrito que achava que combinava com a minha voz. Nesse momento, obviamente, fiquei feliz. Claro. Amo as músicas de Ana Vitória, enfim. Quem não ama? E, cara, foi um pensamento, assim, que eu achei um pouco além de pensar que talvez elas fariam feat comigo. Mas isso já era uma conversa entre eu e Mari, que é minha empresária, de será que eu toparia? Isso ia ser muito legal, porque o nosso primeiro álbum tiveram 2 feats que foram muito legais. Então, ir para esse passo de 2 cantoras da MPB, que eu admiro muito, e cantar com quem você admira é uma coisa muito incrível, cara. Muito E legal. aí isso já foi um check na minha vida, sabe? Então foi essa determinação de pensar se daria certo, de entender também que o não existe, sabe? De não ficar frustrado com o não, porque eu já recebi muito não. E às vezes não é um não da forma que a gente espera, de, ela não acha que eu canto bem, não vai cantar comigo por conta disso, ela me acha menor. Enfim, eu acho que a gente, pessoas inseguras, digo, como eu, leva às vezes para um outro lado, e aí eu estou trabalhando esse meu lado para quando isso acontecer, tá tudo bem. Às vezes a pessoa não pode gravar agora, às vezes a pessoa pode não ter gostado da música, pode ser tantos motivos. E aí, trabalhando essa minha parte, eu conversando com a Mari, a gente falou com a gravadora, e a Mari, ela já trabalhou com as meninas, que ela era produtora delas. Que legal. E então ela tem mais essa intimidade com as meninas. E ela sempre me fala, faz o primeiro convite, e eu sempre acho isso muito melhor também, porque sabe que tá vindo de mim, não são coisas de terceiros, por exemplo. Então, fiz o convite, a Mari depois também falou com elas, mas a Ana, logo de cara, a Ana e a Vi, elas aceitaram. Então, pra mim, foi mais um check na vida, tipo, dos sonhos que eu falei que eu tô construindo, sabe? Não, é demais. É muito legal te ouvir e saber que mesmo com as suas inseguranças, né, com a sua timidez, enfim, você consegue visualizar a possibilidade das coisas acontecerem, passando por cima, inclusive, das suas premissas, né? Passando por cima das suas inseguranças. E é muito louco pensar que você vai fazer psicologia, porque você vai ter um material muito rico aí para estudar, né? Sim. Assim, e quantas pessoas devem pensar, putz, não, isso não vai dar, né? Eu adoraria mandar isso para Ana Vitória, mas elas nunca vão querer saber. Se elas mesmas não tivessem confiado que daria certo, elas não teriam, né, cutucado o Simas e o filho do Thiago York na época, enfim. Agora, hoje que você já é uma cantora que faz shows para grandes plateias, como é que você trabalha antes de subir num palco a questão da sua insegurança? Assim? Como é que você tem alguma técnica, alguma estratégia? Aliás, tem alguma dica que você dá para as pessoas que são muito inseguras? Porque você, mesmo insegura, se apresenta para a plateia do Rock in Rio. Então não tem essa. Ou isso é o Deus do artista que baixa na hora e resolve? Cara, eu acredito que antes eu sempre vou ficar nervosa e ansiosa. Isso com qualquer coisa que eu faça. Eu sentei aqui, eu já senti um nervosismo só de conversar. Que louco. Porque eu sei que são coisas que eu quero entregar o meu melhor. Então isso eu sempre fico ansiosa pensando que eu quero entregar o meu melhor. E isso atrás do palco é a mesma coisa. E eu lembro que eu conversei com a minha mãe, falando sobre... Eu já estava há 1 ano fazendo show direto. No começo eu fazia muito show acústico, então era só eu no palco, enfim. E eu falei pra ela, cara, eu não me acostumo em subir no palco. Passou umas 4 ou 5 músicas, eu já tô mais tranquila, mas as 4 primeiras parece que eu vou ter um infarto, parece que eu tô ficando maluca. E eu perguntei pra ela, falei, você acha que isso um dia vai passar, ou se eu sempre vou ficar sentindo isso? Depois que eu sair do palco é bom, mas assim, o começo me dá fico ansiosa de estar ansiosa. E ela me falou, filha, eu acredito que como você ama isso que você faz, acho que isso não vai passar. Porque você quer entregar o seu melhor para as pessoas.
Claro. E aí, agora pra mim, é me acostumar com isso. Então, eu sei que, por exemplo, eu não gosto de ficar sozinha no camarim, que eu começo a pensar demais. Então eu gosto de sempre ter alguém ali conversando comigo, fingindo que eu não vou fazer show. Eu gosto de não lembrar que eu vou fazer show e só ser Ana, vamos? Vamos, claro, eu tô ali. Gosto disso. Mas obviamente que também tem a concentração do aquecimento vocal, de tomar um vinhozinho. Tem esse meu aquecimento, que é aquecimento vocal com vinho, que combina super. Claro. Então, Maravilhoso. Tem essa lembrança de que, obviamente, eu vou fazer o show, mas eu não gosto de pensar tanto, de ficar sozinha, porque isso gera minhas inseguranças de ficar pensando em absolutamente tudo que pode acontecer. Ah, eu vou entrar no palco, vou cair em cima das pessoas, eu vou esquecer a letra, enfim. E são coisas que dificilmente acontecem e que eu sei que pode acontecer em algum momento, só que eu não quero pensar naquele momento, sabe? Sim. Então, o fato de fazer o aquecimento vocal, por exemplo, já me deixa um pouco mais tranquila, menos ansiosa, sabe? Porque eu sei que eu já tô ali com a voz boa para cantar durante 1 hora e meia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, distrai a minha cabeça para eu não pensar tanto nisso. Mas é um lugar que eu sei que eu nunca vou me acostumar de subir no palco, sabe? Mas você, assim... eu tô com um pigarro desgraçado aqui, um inferno. Não sei porque eu tô entrevistando uma cantora, parece que eu fumei 6 Dallas. Quando você entrevista cantora com voz ótima, mas... enfim. Mas olha só que legal. O fato de você reconhecer os seus pontos fracos, né? E respeitá-los já é um negócio e tanto, assim, né? Você, sabendo que tem as suas inseguranças pré-palco, pré-show, você sabe o que você precisa, é a sua tacinha de vinho, é seu aquecimento, né? Também já deve fazer você aceitar os convites que você dá conta de cumprir, os que não, né? Assim, né? Imagino que você deva ser bem seletivo, assim. Você não deve se arriscar em coisas onde você não vai se sentir segura, né? Sim, até as pessoas que trabalham comigo já têm noção disso. Então, quando tem algum convite que é muito fora da minha realidade, por exemplo, já é de... Ana, recebi isso aqui, mas me fala se você se sente confortável quanto a isso, você quer pensar um pouco. Então, teve algumas coisas que eu realmente não aceitei por conta disso. Mas é até por isso que eu quero fazer a psicologia, que é para entender a minha cabeça, primeiramente, sabe? Genial. De entender por que eu penso, por que eu penso tanto, na verdade, sabe? Então, a minha insegurança, ela vai para um outro lugar, mas também é muito doido como, em cima do palco, eu tenho a maior segurança do mundo, assim. Depois que eu subi, eu já sei que ali é o meu lugar e eu não tô pensando em absolutamente nada. Eu esqueço de tudo, parece que não tem ninguém na minha frente. Parece que a luz foi apagada e eu tô dentro do meu quarto e tô num lugar de completa paz, assim. Incrível, incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo com a Ana Gabriela. Lembrem sempre que a Ana Gabriela era uma garota que, ainda que soubesse cantar muito bem, tocar muito bem o violão, de fato, eu sou muito seu fã como cantor e violonista. Acho que você tem uma pegada no violão maravilhosa e gosto muito da sua voz. Bom, Ana Gabriela sabia, em algum lugar, mesmo jovem, que ela era uma grande artista, que merecia ser ouvida, e ela poderia ter passado muito tempo postergando a meritocracia, né? A meritocracia é aquilo que faz com que uma cantora do seu nível, uma musicista como você, tenha o reconhecimento que hoje você tem. Isso é a meritocracia. Ela aconteceria na sua vida porque você é talentosa, eu tenho certeza disso. Mas quanto tempo que será que ela deveria esperar isso acontecer se ela não tivesse tido a atitude de apostar numa ferramenta limpa que está à disposição de todo mundo, que é a internet? E ao fazer isso, ela lutou contra 1000 leões internos, né? Sua própria insegurança, suas noias, a timidez, etc, etc. Mas a meritocracia foi catapultada, catalisada, digamos assim, porque ela teve uma atitude que eu achei que foi muito transformadora, de usar a ferramenta certa para chegar nas pessoas. Que bom que você fez isso. Que bom que você está aí hoje, né? Enfim. E a partir disso ela tem a segurança possível e necessária para ir onde ela quiser. Se um dia você quiser fazer um feat com o Caetano, eu acho que ele vai aceitar. Eu espero que ele aceite. Ele vai aceitar, porque tá dentro de você, você tem iniciativa, tem know-how e agora também, claro, tem uma equipe maravilhosa, né? Tem uma hora também que a gente surfa na onda do que a gente conquista, né? Sim. Acho que isso é maravilhoso. Pô, obrigado por ter vindo pela segunda vez me dar uma entrevista, foi lá na Cultura agora aqui.
Sou muito seu fã, valeu mesmo. Eu tô de TPM, eu quase chorei, então... Jura? Bom, tô num momento sensível aí, é bom pessoas lembrando você do quanto você é bom, sabe? Que legal. Isso é maneiro. Assim, você é massa, muito massa. Tá? Ana Gabriela tá nas redes sociais também, tá tudo aqui descrito, colocadinho no GC, que a gente é muito tecnológico, tá? Ela não vai dar uma canja que eu vi ela tá com a mão quebrada. Eu até falei que eu podia, mas... Não, deixa. Não vou sujeitar vocês. Vai ser muito difícil. Deve ser muito complicado fazer uma pestana do jeito que você tá. É que eu sou destra. A pestana tá meu aqui. Deus do céu. Jura? Não, você toparia dar uma canjica assim? Só Você acha um que dá? pouquinho. Um pouquinho? Só uma coisinha? Tá aqui o meu violão, só pra gente fechar, só um agradinho. Não sei nem se ele tá muito afinado, se me perdoe. Isso é muito improvável, né? Empresária furiosa comigo. Só tô pensando o que eu consigo tocar, né? Que loucura. Parece que faz 10 anos que eu não toco violão. Imagino. Beleza. Tocar só um refrãozinho, então, Eba. do grande single do álbum. Eu sou degradê, mistura de cores, mistura de quem eu quero ser. Sou todos os sabores de uma só vez, eu sei, deve ser difícil de lidar comigo, porque eu sou degradê. Eu sou degradê, mistura de cores, mistura de quem eu quero ser. Sou todos os sabores de uma só vez, eu sei, deve ser difícil de lidar comigo, porque eu sou degradê. Que delícia! Ana Gabriela, valeu. Adorei. Beijo, muito obrigado. Obrigada a você. Tamo Incrível estar com você. Valeu.